Olá, aqui é o Marco Túlio e estamos aqui para fazer mais um vídeo de dica literária. E o assunto do dia, ou melhor, do vídeo, vai ser sobre Mozi, baseado nessa edição feita pela Sinolíngua, que é uma editora focada no ensino de chinês, tudo, mas também com muito conteúdo voltado para estrangeiros que estão aprendendo a língua chinesa. E eles fizeram essa série chamada a Série dos Sábios, que eles fizeram uma longa coleção aqui de vários pensadores chineses, como Lao Tzu, Kongzi, o Confúcio, o Mencio, o próprio Mencio, que a gente já fez vídeo comentando, o Zhuangzi, que também fizemos vídeos, um vídeo aqui no canal, e hoje iremos falar sobre o Mozi especificamente. E, e o Mozi também, junto com o Mencio, como eu havia falado como no vídeo anterior, que eu fiz sobre filosofia chinesa, o Mozi também viveu a era da guerra dos estados combatentes, o período dos estados combatentes, para ser específico. E a escola do Mozi, o moísmo, ele é um dos mais influentes do período, que também é conhecido como a era das 100 escolas de pensamento, onde no meio de uma situação de guerras constantes, surgiram muitos pensadores querendo lidar com essa situação e como resolvê-la para impedir futuros conflitos frenéticos, como estava acontecendo naquele período. E muito se discutia sobre comportamento humano, gestão de Estado, cultura e ritos, e como forma de garantir uma estabilidade social e econômica para prevenir futuros conflitos. E uma das principais escolas era justamente o Confúcio, que era representado muito pelo Mencio, o Menzi, que como a gente comentou no vídeo, foi anos depois também foi considerado o segundo nome do confucionismo, lá para a dinastia Tang, quando foi organizado assim a coletânea das suas referências, citações, e a partir daí virou um dos 4 clássicos que foram usados nos concursos públicos futuramente na China antiga. E o Mozi era das principais escolas concorrentes, que vendo as falas, as citações de Mozi e de seus seguidores, tem muitas semelhanças com o confucionismo, porque o confucionismo também, como no confucionismo, ambos tinham uma interpretação sobre o Dao, o caminho, e o que seria um rito para alcançar uma certa estabilidade social e prosperidade harmônica dentro da sociedade. Mas, apesar dessa semelhança, ambos tinham visões diferentes de como alcançá-lo. O confucionismo se baseava muito em ritos, em ordens e na formação do intelecto e muito também como Mencio pesava na questão humanitária também, especialmente na priorização do núcleo familiar, que no caso do Mendes, para ele e os moístas, né, da escola moísta, tinha uma visão de que para alcançar isso seria importante realçar o amor universal, que somente cada indivíduo amando a si próprio, numa forma recíproca, como os governantes com os seus súditos e como os familiares os familiares entre si, entre as pessoas e os vizinhos, assim, e seria gerar um ciclo de reciprocidade que poderia ajudar uma comunhão a chegar a um bem comum. E esses são os principais tratados de Menzi, como também como que ele ficou muito usado também nesse período de guerras como estratégias militares contraofensivas, que muitos dos seus seguidores seguiam, iam de estado a estado, como muitas escolas filosóficas fizeram nessa época, como o próprio Confúcio, o Mencio, o Mozi também e seus súditos, para tentar convencer os soberanos de cada reino a seguir seus ideais. E muitas das estratégias dos moístas era formar grandes contraofensivas como forma de destabilizar os reinos mais fortes em caso de ataque e como forma também de
criar uma grande comunhão dentro da sociedade do reino por uma causa comum, priorizando de forma prioritária a distribuição igualitária de insumos e também a maior participação dela nas atividades do governo, que é diferente. O Mencio eu sempre falava que a virtude pode estar em qualquer classe social, como no caso do camponês, não só na parte mais do corpo estatal. Tem muitas falas do Mencio sobre isso. E o Mencio priorizava uma ideia geral de virtude comum. E comentando sobre essa questão, também tem um filme muito interessante que aborda não o Mendes em si, mas sobre a ideia do moísmo, da escola moísta, que é o Mogon, que é que traduzido em inglês ficou Battle of the Wits, ou Guerra dos Combatentes, o nome em português, que é um filme que é baseado na história de um súdito moísta, Gali, que é interpretado pelo grande Andy Lau, famoso por vários filmes, e ele vai num desses estados chamado de Yan, que estava com ameaça de ser atacado pelo estado de Zhao. A ideia do Gali era influenciar tanto a população como o soberano de Yan a seguir seus princípios como forma de evitar uma catástrofe e ainda ganhar força, uma resistência interna no estado de Lian. É um filme muito bonito, a cinematografia é muito boa, retrata bem assim, o cenário da época e as vestimentas, as atuações ficaram muito boas. É um filme muito interessante para entender também o período dos reinos combatentes e também sobre o próprio moísmo em si. E esse é o vídeo de hoje, fazendo um breve comentário assim do livro Mozi. Antes disso, só mostrar como está a ideia geral do livro, que são vários comentários originais aqui, e também tem os comentários, que muitos desses textos clássicos, como mencionei em vídeos anteriores desse tema, que todos esses clássicos da literatura e filosofia chinesa sempre é marcado por recorrentes discussões ao longo dos tempos, sempre adicionando comentários sobre o texto original, sempre tendo uma ideia da interpretação de cada contexto de época. E aqui são os comentários e o texto do original, assim, o Mendes, digamos assim, das fontes mais antigas que a gente tem sobre os livros, que aconteceu porque muito se conhece do Mozi acabou se perdendo por conta depois da reunificação da dinastia Qin, que reunificou pela primeira vez o território chinês, o Qin Shi Huang, que foi o primeiro imperador, e ele priorizou a ideia da escola legalista, o Fadja, que acabou queimando o livro das filosofias concorrentes e priorizando o legalismo por um tempo curto, assim, 20 anos, comparado às outras dinastias, mas somente anos mais tarde, com o imperador Wu, na dinastia Han, as ideias de Confúcio e Mêncio acabaram tendo uma sistematização num aspecto estatal, que prevaleceu por muitos anos e ainda tem recorrência nos dias atuais, o pensamento confucionista. E esse é o vídeo de hoje. Eu vou ficar por aqui. É um livro bem interessante, bem acessível até. Infelizmente não tem português, mas assim, o texto em inglês é bem simples e é bem direto para entendimento. Mas caso você se interesse, assim, também, ver o texto assim, original, outras fontes, tem o China Text Project, que pode pegar o texto do Mozi e traduzi-lo em português, o tradutor também é uma opção. Mas esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, aperte no coraçãozinho aqui do lado. E se quiser deixar uma opinião, um comentário sobre o vídeo e o conteúdo apresentado, aperte no balãozinho aqui no lado do vídeo. Ou melhor, ele está bem dentro do vídeo, mas está bem na parte lateral. E é isso, muito obrigado e até a próxima!